Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade no curso do Arduino. Nós estamos na aula 6. Vou falar um pouco sobre o acionamento de um botão hoje. Nós vamos pela primeira vez comandar o Arduino aí no curso, interagindo com ele através de um botão. Mas eu queria fazer uma revisão antes, para a gente ver o que a gente aprendeu até agora. E a gente viu as portas digitais do Arduino, né? Nós começamos pelas portas digitais. A gente já viu aí nas primeiras aulas que existem também as portas analógicas, mas essas portas digitais elas são mais fáceis aí por onde se começa a aprender, porque elas têm apenas dois estados, né? O ligado e desligado, como a gente viu aí a questão do acendimento do LED. A gente acende ou apaga o LED. E a gente viu um pouco de eletrônica, né, um básico da programação, e as funções principais aí, a pin mode, a digital write e a delay. A pin mode ela configura a porta antes da gente usar. A gente utiliza a palavra-chave output, a gente utilizou até agora a palavra-chave output, né, como parâmetro para configurar a porta como saída. Hoje a gente vai ver que a gente vai usar a palavra-chave input, porque para fazer a leitura do botão a gente precisa configurar a porta como entrada, né? A função digital write que faz a escrita na porta, né? Liga ou desliga ela. Então a gente passa como parâmetro no digital write a porta e a opção 1 ou 0 para ligar ou desligar. E a função delay, que faz uma pausa no programa, né? E a gente viu também as variáveis. Na aula passada a gente falou um pouco de variáveis. Nessa aula eu vou falar um pouco de constantes, que é o contrário das variáveis, elas têm valores fixos. As variáveis a gente, pelo próprio nome diz, né, como o próprio nome diz, a gente atribui um valor e depois faz cálculos e muda esse valor. As constantes elas têm valores fixos e servem para ajudar a gente a escrever código. Como o próprio que eu estava falando agora da função pin mode, que recebe valores como input, output, essas palavras-chave input, output, são constantes definidas pelo Arduino e que facilitam nossa vida na programação. Nós vamos ver a leitura de um botão, e quando eu digo leitura é porque a gente usa a função digital read, que faz a leitura de uma porta para, assim como a digital write escreve um valor 1 ou 0 na porta digital para ligar ou desligar ela, a função digital read ela faz o contrário, ela lê o estado da porta para saber se a porta está ligada ou desligada. Então a gente utiliza para fazer a leitura, por exemplo, do botão para saber se ele foi acionado ou não. E o desvio do código, né, que é um comando novo que a gente vai aprender hoje, que é o comando if, que do inglês significa se, ou seja, se isso acontecer, se determinada condição for verdadeira, ele desvia o código para uma parte. E a gente utiliza também complementarmente o senão, que é o else, né? If, else, então é se e senão. Se acontecer isso, se determinada condição for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Sobre as constantes, eu fiz uma documentação no meu blog, no renatoaloy.blogspot.com, que vocês podem ver aqui, na data de 16 de novembro de 2011. Aqui, até para a gente ver aqui, olha as constantes false e true que a gente usa nas comparações aí que eu estava falando do if. Para fazer comparações a gente usa para saber se é verdadeiro ou se é falso, compara com essas constantes e a gente sabe se o valor que a gente está comparando é verdadeiro ou é falso. O high e low, que eu estava falando da função digital write, que a gente liga ou desliga a porta, a gente passa o parâmetro 1 ou 0 para ligar ou desligar. A gente poderia escrever esses termos, essas constantes high e low, para ligar e desligar, né? O high é alto e o low é baixo, então é o equivalente a escrever 1 ou 0 na função digital write. Então essas constantes elas facilitam a nossa vida na hora de programar,
E aí fica mais fácil de ler o código depois, tá? Aqui até tem o input, ó, input e output, que são as palavras-chave aí, as constantes de entrada e saída que a gente usa na configuração do PinMode. Tá? Então dei uma lida aqui nesse artigo que eu traduzi do site arduino.cc e está aqui na organização do arquivo do blog na data de 2011, novembro. Vocês vão encontrar aqui constantes do Arduino. Então vale a pena dar uma olhada nesse artigo aqui, tá? Bom, continuando, eu queria mostrar aí os tipos de botões que a gente tem. Basicamente o mais comum eu acho que é esse daqui, que é o com 4 pernas aqui. Ele tem um êmbolo aqui de plástico central que a gente aperta, e quando a gente aperta ele conecta as pernas de um lado com as pernas do outro. Vocês podem ver que esse aqui tem 4 pernas, esse aqui é o que eu mais gosto. Ele tem 2 pernas e esse outro tem 6. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o de 6 pernas. Esse de 6 pernas aqui, ele tem uma característica que ele tem uma trava. Então quando a gente aperta ele segura o êmbolo aqui apertado, e quando a gente solta, quando a gente aperta de novo ele solta. Então ele tem uma travinha aqui, e ele tem 6 pernas, ou seja, ele vai ligar essas pernas de um lado aqui com as pernas do outro lado. São mais opções de conexão, então não fiquem assustados com a quantidade de perna, é mais para ter mais opções de conexão aqui, mas ele vai curto-circuitar as pernas de um lado com as pernas do outro a hora que a gente aciona ele e abrir o circuito, ou seja, desligar, né, as pernas uma das outras quando a gente solta. Esses outros botões aqui, eles não têm a trava, né? Esse daqui, por exemplo, ele tem um êmbolo de plástico até bem menor aqui. Vocês podem ouvir aí que ele faz um clique, né? E ele liga as pernas de um lado com as pernas do outro. Tá? Eu não gosto muito desse daqui porque ele é difícil de colocar na protoboard, ele fica pulando, eu não gosto muito. Eu gosto mais desse daqui, que ele tem umas pernas mais compridas, até para colocar na protoboard aqui fica melhor, ele funciona melhor na protoboard, e ele tem uma capa de borracha aqui. Eu acho mais bacana esse daqui, até porque na protoboard fica melhor. Aqui tem um outro que ele tem um ângulo de 90 graus. Então os conectores estão em relação aqui ao êmbolo, que eles estão em 90 graus. É para um outro tipo de conexão, não funciona bem para protoboard. Aqui eu tenho um outro tipo de botão que também não funciona para protoboard por causa das conexões aqui, mais para soldar um fio mesmo, né? Mas ele é mais... Aqui ele tem uma porca para prender num chassi e tal. Então esse aqui é mais para quando vai fazer algum... Esses outros são mais para protótipos ou mesmo para soldar na placa, que nem é o caso do reset aqui do Arduino, que é um botão. E esse aqui é mais para colocar numa caixa, né? Então esses aqui são os tipos de botões que a gente tem. E o mais importante aqui dessa aula é a pergunta que fica: como ligar um botão? Porque parece uma pergunta meio boba, mas até deixa eu mostrar aqui, vou fazer um esquema aqui para conseguir mostrar uma ligação normal. Eu tenho aqui um pack de baterias de 3, um pack de pilhas, né, de 3 pilhas, formando aí 4,5 volts, que é mais ou menos o que o Arduino fornece aqui, né, que é 5 volts. E eu tenho aquele LED que a gente usou nas outras aulas, conectado em série com o resistor. Então quando eu ligo o fio vermelho aqui, que como a gente já viu, o LED ele tem polaridade, então ele tem um negativo e um positivo. A hora que eu ligo aqui o fio vermelho no positivo da bateria e o preto no positivo da bateria, ele vai acender. Não dá pra ver, agora deu, né? Olha lá, ele acendendo. Quando eu ligo, ele acende. Então o que eu faço aqui? Se eu pegar esse negativo da bateria, por exemplo, colocar aqui na protoboard, nessa mesma trilha que eu coloquei a protoboard, eu vou colocar uma das pernas do meu botão aqui.
eu coloco na trilha aqui adjacente. Então, eu não sei se dá pra ver direito aí, mas esse fio aqui tá ligado em uma das pernas do botão. Deixa eu trocar a perna, deixa eu colocar pra perna de cá, porque aí eu vou vir com outro fio aqui, outro jumper, um jumper cinza aqui, vou ligar na outra perna do botão e vou ligar no negativo da bateria. Então o LED não acende, óbvio, porque eu preciso acionar o botão para ele acender. Então a hora que eu aciono o botão ele acende. Então essa é a forma, né, que se liga um botão. Então a princípio é simples usar o botão. Mas no Arduino tem um truque, porque vamos voltar para o slide aqui para eu mostrar aqui o truque, que é uma coisa que é muito importante da gente entender, porque isso daqui para frente vai se tornar uma regra, porque quando a gente for usar, no caso aqui do botão, quando a gente for usar também o transistor como chave, quando a gente for acionar relé e tudo, então isso é muito importante de ser entendido agora, para ficar mais fácil de acompanhar o curso mais para frente, quando a gente utilizar mais componentes, tá? A pergunta é, tendo o desenho aqui está meio ruim, mas tendo aqui vamos dizer, o Arduino aqui, e eu ligando numa porta um botão e numa perna aqui, e na outra perna ligando ele no ground, mais ou menos que nem eu fiz com a ligação da bateria e o LED ali. A pergunta é, quando eu não estou pressionando o botão, ou seja, quando esse circuito está em aberto aqui, qual o valor que existe aqui na porta do Arduino? Eu não sei e o Arduino também não, a verdade é essa. Quando não tem nada conectado, porque aqui com o botão aberto dá até para ver que esse pino é como se ele não tivesse conectado a nada, né? Então o Arduino não sabe que valor que tem aqui. Então fica difícil de fazer que nem eu estava falando do if, que a gente compara o valor da porta, né? A gente vai ver que a gente usa a função digital read para ler esse valor da porta. E no caso, quando ele não está conectado a nada, o Arduino não sabe que valor que tem essa porta. Então, o que existe aí para resolver esse problema? A gente tem um resistor de elevação, que é o resistor de pull-up, que ele é ligado no VCC. Então, quando a gente tem essa situação de que o pino não está ligado a nada aqui, na verdade aqui ele está fazendo a elevação para o VCC. Então, se eu executar um digital read, fazer uma leitura nessa porta, aqui não vai estar conectado a nada, mas ele vai ter a leitura dessa queda de tensão aqui no resistor, e a gente vai ter a leitura de que a porta está ligada, está recebendo energia, tá? E aí sim, quando eu apertar o botão, aí ele vai ter a leitura do ground, então ele vai ler a informação de 0 volts. Então nessa situação aqui, com o botão apertado ele vai ler os 0 volts, e com o botão solto a gente não sabe que valor tem aqui. Aqui isso aqui está resolvido, com o botão apertado ele vai ler os 0 volts, e com o botão aberto a gente vai ler a informação que está chegando aqui do VCC na queda de tensão com o resistor, tá? Não precisa montar esse circuito externamente, porque o Arduino, né, o ATmega, que é o microcontrolador do Arduino, ele já tem dentro dele esse conjuntinho aqui ligado, esse resistor ligado na porta e do outro lado no VCC, né, que é o 5 volts. Ele já tem isso aqui interno aqui dentro dele. Então, esse resistor interno de elevação a gente ativa ele via programação. Então a gente não precisa montar esse circuito externo, que até a gente economiza componentes e fica mais fácil a ligação, porque sem esse circuito aqui externo, basta ligar uma perna do botão na porta e a outra perna no ground, e não precisa de mais nenhum componente externo. E como é que a gente ativa, né, esse resistor de elevação interno do Arduino? Basta fazer o seguinte: no setup, que a gente já sabe que o setup executa uma única vez, e é onde a gente configura a porta, se ela vai ser entrada ou saída, e faz as configurações todas, a gente vai fazer o seguinte:
a gente vai configurar o pin mode. Aqui eu estou usando a porta 10, tá, gente? Vou usar a porta 10 para ligar o botão. Então, ela está configurada como input. Olha uma constante aqui, ó, que a gente está usando aqui. Então eu vou passar o parâmetro da porta 10, vírgula, a constante input, para configurar essa porta como entrada. E na sequência eu faço um digital write para escrever o valor 1 nessa porta 10. A hora que eu faço isso, o Arduino, lá, o ATmega, entende que eu solicitei que fosse ligado aquele resistor interno de elevação, ou seja, aqui dentro, que ele está aqui dentro, ele vai ativar esse circuito e vai permitir que a gente tenha leituras sem nada conectado na porta. A gente sempre tem a leitura do 5 volts. Então, quando eu digo a leitura dos 5 volts, quer dizer que a função digital read, que é a que faz a leitura da porta, vai retornar para a gente né? Vai retornar true, na verdade, né? Que é a outra constante que eu estava falando lá. Vai retornar que a condição é verdadeira, ou seja, nós recebemos a leitura deu o valor 1. E quando eu apertar o botão, que vai levar o circuito para o ground, ele recebe a leitura da porta da 0. Ele indica 0. Então é aí que a gente começa a fazer a brincadeira. Então, a conexão fica dessa forma. Tá? Se a gente não fizer essa configuração aqui via programação, aí precisa do resistor externo, tá? Aí precisa colocar esses componentes externamente ligados dessa forma que está aqui. Mas como a gente vai usar via programação, para economizar e facilitar, a gente vai ligar dessa forma, ligando a porta direto numa perna do botão e a outra perna do botão no ground, tá? Então a gente não precisa mais do resistor de elevação aí, porque a gente já ativou via programação. E o comando novo que a gente vai aprender hoje é o if else, que eu estava falando do C, né? O C e o C não. E ele tem uma sintaxe parecida com a das funções, porque ele também usa os parênteses aqui para a gente colocar a condição que ele vai verificar se é verdadeira. E ele também usa aqui as chaves para delimitar o corpo do código que ele vai executar se a condição for verdadeira. Então, se acontecer, eu coloquei em português aqui para ficar mais fácil, né? Aqui onde está C a gente vai escrever if, e aqui onde está C não a gente vai escrever else. E aqui a gente vai colocar a condição, ele vai executar, ou faça isso aqui, né? Ou ele vai executar isso daqui se a condição for verdadeira, que está dentro dessas chaves. E caso a condição seja falsa, ele não vai executar nada do que está aqui dentro, vai executar o que está dentro das chaves correspondentes ao senão. Então ele vai executar o faça aquilo, tá? Vamos ver isso aqui no código. Agora é o código completo. Então vocês podem perceber que na função setup eu fiz as configurações necessárias e aí comecei a fazer a leitura e a verificação de qual código que eu vou executar conforme a leitura feita. Então vamos lá, vamos entender melhor esse código aqui. Olha aqui, a porta 13, lembra que eu falei do LED conectado na porta 13 que já tem na plaquinha do Arduino lá, que é o LED que a gente vai usar de teste. Eu estou configurando a porta 13 para alimentar esse LED como output. E a porta 10 eu vou ligar meu botão. Então eu vou ligar uma perna do botão aqui na porta 10, a outra perna no ground. Quando eu apertar esse botão, ele vai me fazer o desvio aqui. Mas aqui eu estou configurando primeiro o resistor de elevação para que quando eu não aperte o botão, ele é muito mais rápido do que eu, então ele vai executar a função setup, depois ele vai entrar aqui na loop e ele já vai começar a fazer a leitura desse botão. Então eu não vou ter tempo de apertar o botão e ele tem que ter alguma informação carregada nele, que é esse resistor de elevação. Configurado para a entrada, ligo o resistor de elevação e aí ele começa a executar o loop. Isso aqui, como a gente já viu, vai ficar executando para sempre. Então olha aqui a questão do igual, 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 que eu tinha falado da aula das variáveis. Olha aqui a declaração da variável aqui, int, né, a variável do tipo inteiro,
espaço, nome da variável que eu chamei de leitura. Muita gente tem dúvida aqui sobre essa parte, se precisa de espaço. Aqui, lógico que vai precisar de espaço para separar o tipo do nome da variável. Mas aqui, entre o nome da variável e o valor que a gente vai atribuir a ela, não precisa colocar espaço aqui entre o igual aqui, né? O igual poderia ficar sem espaço, mas por uma convenção a gente costuma colocar esses espaços direitinhos aqui. Então o nome da variável é igual ao valor retornado pela função digitalRead. A função digitalRead, ao contrário da write, que leva 2 parâmetros, aqui a gente só precisa dizer qual é o número da porta. Como o botão está conectado na porta 10, eu coloco a porta 10 aqui, ele vai ler o estado da porta 10. Quando o botão não está pressionado, ele vai ler o valor vindo do resistor que foi ativado de elevação aqui. Então ele vai ler o valor 1. Então int vai ter o valor 1. Tá? Lembra que eu falei que a variável ela tem que comportar o valor que ela vai ser atribuído a ela? No caso, int é uma variável do tipo muito grande até. Eu poderia usar ela do tipo byte, que vai de 0 a 255. Ela só vai receber valores zeros e uns, então caberia mais do que tranquilamente. Mas eu usei int aqui, porque não tenho muita preocupação com o tamanho de código nem nada aqui. E o if, olha a sintaxe do if aqui. If, aqui também pode ou não ter espaço, tá, gente? Abre o parênteses, a variável leitura comparada com valor zero. Essa expressão variável comparada com valor zero é verdade? Vai ser verdade quando? Quando a gente apertar o botão. Quando a gente apertar o botão vai ser zero, porque a leitura da porta vai estar lendo o botão não vai estar conectado no ground. Então ele vai ler o valor zero e aí ele vai fazer o que? Ele vai escrever o valor 1, ele vai ligar a porta 13. Então, de uma forma assim simples, quando a porta 10 estiver desligada, minha programação aqui vai ligar, ou seja, ele vai executar esse código que está aqui entre as chaves, né? Essa chave aqui e essa chave, antes do else aqui, ele vai executar e vai ligar a porta 13. E olha o senão aqui, né, o else. Senão, ou seja, se essa condição for falsa, se a leitura não for zero, quer dizer que ele está lendo o valor do resistor de elevação, quer dizer que eu não estou apertando o botão, eu soltei o botão. Então ele vai desligar a porta 13. Então qual que é o efeito disso? Quando eu aperto o botão, ele acende o LED na porta 13. Quando eu solto o botão, ele apaga o LED da porta 13. Mais ou menos o que a gente fez aqui, deixa eu trazer aqui para mostrar aqui. Mais ou menos o que a gente fez aqui de acender e de desligar o LED, eu vou fazer com o Arduino. Deixa eu ligar o Arduino aqui. Ele está com a nossa última programação, que foi a aula que fica piscando o LED. Então ele está lá piscando o LED, que é esse LED aqui que está piscando, que eu disse que fica ligado na porta 13. Então é como se tivesse um LED ligado na porta 13. O botão, deixa eu aproveitar essa ligação aqui. Vou desligar aqui. Tirar essa bateria daqui. Eu não vou usar o LED, que apesar dele estar na protoboard aqui, eu só vou utilizar o botão. Então deixa eu ligar aqui. Tem um ground aqui, né? Eu tenho um ground nesse pino aqui. E cadê a porta 10? Eu sei que essa eu não estou enxergando aqui, eu estou ligando meio no escuro, tá, gente? 8, 9, 10. Porta 10 aqui. Então eu liguei esse fio cinza aqui, eu liguei, que é uma das pernas do meu botão, eu liguei na porta 10. E o outro, o fio preto aqui, liguei no ground aqui que tem disponível aqui para mim na barra de pinos aqui do Arduino. Tá? Então o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão, ele vai ligar esse LED aqui. Quando eu soltar o botão, ele vai apagar o LED. Eu não carreguei o programa, né? Lógico, ele não vai funcionar aqui. Deixa eu carregar ele aqui. Então vamos lá. Bom, a gente já sabe que a programação basta eu copiar o código aqui, jogar no programa do Arduino, né, na interface de programação do Arduino. Vou colar meu código lá.
e clicar no botão de upload para ele subir para a minha plaquinha aqui. Ele agora acho que vai dar até para ver bem aqui que ele vai piscar 3 vezes esse LED, já piscou 3 vezes, está fazendo o upload aqui, que está piscando as luzes do RX-TX, e eu acho que ele já terminou. Então está apagado o LED porque o meu botão está solto. Quando eu aperto ele, ele acende o LED. Soltei o botão, ele apagou. É um exemplo simples, tá, gente? Mas é para ter a ideia do que dá para se fazer e que a gente finalmente está comandando, né, o Arduino via botão. Como lição de casa para vocês aí, façam o seguinte: quando apertar o botão, que ele fique piscando o LED, por exemplo. Né? Então, naquela parte das chaves, que é o corpo da parte do if, que a condição for verdadeira, ou seja, quando que é verdadeiro? Quando eu aperto o botão e ele curto-circuita aqui a porta 10 com o ground. A hora que ele curto-circuita, ele está executando a parte do if que manda ligar o LED aqui. Então façam uma lição de casa aí, que é quando apertar o LED, ele fica passando aquela parte interna do if, e dentro daquela parte do if vocês coloquem o código. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui está a minha interface do Arduino, que eu publiquei aqui o coisa. Então aqui, nessa parte aqui onde está escrito Digital Write 13,1, que é porta 13, liga ela. Vocês podem fazer o seguinte: abram mais uma linha de baixo aqui do Digital Write, coloquem um delay de 1 segundo, coloquem mais um Digital Write com 0, mais um delay, e vocês vão ter aí o LED piscando quando vocês apertarem o botão. Tá? Fica de lição de casa aí para vocês tentarem então. Tá ok, gente? Valeu aí, até a próxima aula. E agora vamos colocar mais a mão na massa aí, vai ser mais prática as próximas aulas aí. Obrigado, até a próxima.